Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações da final do Mundial de Clubes Manchester City e Fluminense. Fernando Diniz já prepara a equipe. O Diniz, né, já conhece a equipe do Manchester City, já tem acompanhado há bastante tempo. Ele vai fazer o possível para poder jogar, fazer um bom jogo contra a equipe do Guardiola, né? E todo mundo sabe que é um jogo muito difícil para o Fluminense, né? É a melhor equipe do mundo, a equipe do Manchester City. Mas é um jogo de 90 minutos. O Fluminense pode sim superar a equipe do Manchester City caso consiga aí fazer um golzinho, quem sabe, né? Todo mundo sabe que o Manchester tá com vários jogadores aí que tá lesionados, né? Mas mesmo assim a equipe ainda é muito forte. Mostrou na semifinal que é uma equipe muito forte, sabe jogar, toque de bola, coisa impressionante. Mas a equipe do Fernando Diniz, apesar de ter uma equipe com uma média de idade alta, é uma equipe muito forte, muito aguerrida e teremos aí um jogo muito bom entre as duas equipes. Galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre essa partida. Nos Estados Unidos. Não é o nível de competição da Europa. Mas É mais ou menos o que aconteceu voltam, com o Marcelo ao voltar para o Brasil. É um final de carreira. É um final de carreira, sim. Eles não estão aposentados. Isso não desqualifica o Marcelo isso. não joga mais no Real Madrid porque ele não tem mais condições físicas de jogar no Real Madrid. Mas aqui ainda dá para ele jogar. E ele mostrou esse ano aí do Fluminense que conseguiu fazer a diferença, inclusive fez a diferença no jogo da semifinal do Mundial. Tem qualidade para isso. Então, é preciso entender os dois lados da questão. Acho que a forma como eles colocaram, às vezes a gente se coloca aqui, quando a gente olha para times de países aqui da América do Sul, vai jogar contra o time da Venezuela. Temos que nos policiar, então, porque estamos errando. Se a gente está tratando assim, uma coisa não justifica a outra. Mas também há que se entender que o time do Fluminense realmente tem um padrão etário muito diferente daquilo que é a realidade dos times mais competitivos da Europa. Isso é fato. Olha só a tela que vai pintar agora aqui no nosso F360. Como o André, como o Martinelli, Kennedy. como o Kennedy. Ele é uma mescla de jogadores. O Nino não é também, não é veterano. Já não está tão novinho assim. O Nino está no meio ali. Mas assim, é a exceção. O Nino e Arias são jogadores da faixa etária média do futebol por exemplo, do City. Ali, coisa de 24, 25, 26 anos. É a média de faixa etária que esses times têm na Europa. Ou seja, momento da carreira em que os jogadores mais conseguem desenvolver, né? Equilibrar já um pouco de experiência com uma condição física melhor. O Nino tem 26. Então, 26 anos. E a mesma idade do Arias. Arias é 26 também, acho que, ou 27 anos. É uma faixa etária, sim, essa da mais alta competição possível. 26 anos. Os outros não, ou são muito jovens. É verdade, o City tem também os seus muito jovens. Rico Lewis, o Bob, que devem entrar, se não começarem jogando, vão entrar em algum momento da partida. E são excelentes jogadores, mas não são titulares absolutos como alguns do Fluminense. Jogaram a última rodada da Champions, né? Foi um time muito mesclado de muitos jovens É que o City tem feito isso, né? A pergunta é a seguinte: até que ponto isso vai influenciar no jogo, na decisão? Acho que isso essa média de idade alta do Fluminense, né? Vamos esquecer que os caras lá faltaram com respeito, jogaram pesado, chamaram isso não tem nada a ver com o City. Time de aposentado. Agora vamos pensar no fato. O fato é que realmente o Fluminense tem um time com média de idade alta. Jogadores, alguns deles já com mais de 30 e outro lá com mais de 40, enfim. Isso vai influenciar no jogo? Pode? Acho que influencia positivamente. Eu quero ter um Marcelo numa condição de um jogo só contra um gigante europeu. Eu quero ter um Ganso. Olha a qualidade dele. Eu quero ter um Cano com 35. Eu prefiro o Cano com 35 guardando todas de primeira do que um jovem aí que não bota a bola na rede. Nomes? Não, você sabe. Boa, Natália. Você sabe a quem me refiro. Mas é um jogo só, gente. Você não está falando. Você que se referir a alguém do Manchester City. Não, do City é impossível se referir. Mas você não está falando que o Fluminense está começando um campeonato de 38 rodadas de ponto corrido com todos esses veteranos. Você está falando de um jogo. Um jogo. Os caras não estão jogando como veteranos. Eles estão entregando. O Cano está entregando gols. O Ganso, gostei muito da movimentação do Ganso no primeiro jogo, tentando deslocar tudo de primeira, surpreender. Jogou demais. São jogadores muito acima da média nesse momento. O Marcelo dispensa comentários. Felipe Melo muito firme na defesa. Qual é o problema para um jogo? Às vezes não aguenta o jogo inteiro, é substituído, mas quando está em campo, assim, entrega muito. Há uma diferença, para mim, muito, e eu acho que isso é o que deve decidir o jogo, inclusive, uma diferença física.
entre o time do Fluminense e o time do City. Isso tem a ver com a idade? Também, mas também com um critério que o Guardiola passou também a adotar ao contratar seus jogadores. O time do City cresceu, incorporou fisicamente. Hoje ele tem jogadores mais altos e mais fortes. Rodri é um dos exemplos disso. Né? Você vai ver a zaga... Grealish. Um dos assuntos mais comentados, Eugênio, já que você falou mais altos e mais fortes, é a batata da perna do Grealish. Ele põe até a meia, não consegue nem subir. Então. Mas, assim, se você pegar a média do time do City, são jogadores altos e fortes. E isso, num jogo em que vai haver uma disputa pela posse de bola, porque são dois times que gostam de jogar com a bola, para você ter a bola, você precisa se impor na recuperação dessa posse de bola e na manutenção da posse de bola. E nisso, o porte físico, ou seja, a força, o tamanho... Imagina o Rodri dividindo ombro a ombro com o Ganso. O Ganso é magrinho, não estou nem falando da idade do Ganso, não. Ele é magrinho. Encostou ombro a ombro, o Ganso voa 2 metros para lá e o Rodri fica com a bola. Essa é uma disputa que deve acontecer. São jogadores que atuam numa faixa parecida. Os menorzinhos, vamos dizer assim, Foden. né? Bernardo Silva, Phil Foden, mas são os que jogam bola. E ponto. É que não tem o Haaland. Imagina o Haaland. Compara o tamanho do Haaland com o tamanho do Cano. Entendeu? Essas diferenças... Às vezes não iam se encontrar. O Haaland ia bater com o Felipe Melo. Imagina um escanteio com a bola aérea. O Fluminense é um time de jogadores. A média de altura é pequena. Você tem ali o Nino e o Felipe Melo. O Nino é o mais alto, o Felipe Melo um pouco menos alto do que o Nino. O resto são jogadores baixos. Isso tudo, no jogo físico que o City propõe, não só técnico, mas também físico, é o que pode fazer muita diferença. Força, velocidade, resistência. Agora, esse time do City tem, ao longo das últimas semanas, falhado em termos de fôlego. No final do segundo tempo, às vezes ele baixa muito. Queremos ouvir Natália Ferrão, a comentarista que sai da caixinha, sobre o Telegraph, sobre o quanto isso tudo pode influenciar ou não nesse jogo decisivo, Natália. Isso influencia na questão da motivação. Se souber trabalhar isso no vestiário, e Diniz, eu acho que ele sabe fazer isso muito bem, mas isso não tem nada a ver com o City. Quem falou isso foi um jornalista da Inglaterra que fez esse recorte infeliz na citação. Ah, mas ele tem razão, porque mas tem formas e formas de você falar, não precisa ser desrespeitoso. Agora, Golias foi derrotado, né? É estratégia. É estratégia. A gente está falando aqui, o Eugênio cita muito bem a questão da imposição física, mas se você tem jogadores experientes, que tem a noção de posicionamento como tem Marcelo, que tem a noção de fazer o que ele fez no jogo para abrir o caminho para a vitória na semifinal, em que ele dá o corpo e o adversário recebe ali, vai para o contato e consegue um... Há várias formas de você ganhar e vencer. Esse lance do pênalti, a experiência venceu a juventude. Não sei o quanto jovem é o Percital. Não é tão jovenzinho, não. Já está beirando. Já passou de 30 já? Deve tá... mas talvez assim, é a questão do futebol, de você ter... Quando você tem essa mistura do 8 ao 80, né, que é muito jovens ou já jogadores mais ali com uma idade um pouco mais avançada, essa experiência conta muito para essa molecada. Você sabe correr melhor, seu desgaste é menor. Você chama o pênalti, como o Marcelo chamou, percebendo que o cara é atacante, não é defensor. Isso faz diferença. Ele 29 anos o Percital. Isso faz diferença. Então, assim, a gente já falou aqui, vem falando ao longo da semana. É improvável? Talvez. Impossível não é. Não é impossível. E agora tem esse elemento da cutucadinha, né? Ó, chamaram vocês de velhos. Você pega um Felipe Melo com uma história dessa. Se eu ganho, se eu sou chamada de velha, eu ganho, eu ia comemorar com uma bengala. Não é? Facilmente. Brincando de velhinho. O Felipe Melo é um cara que pega isso com ele. Isso motiva, né? O Fernando Diniz sabe disso. Não sei se para o Ganso... Cada um recebe de uma maneira, né? Acho que o Cano passa por cima disso. O Cano vai continuar chutando do jeito que ela vem, chamando ele de velho, chamando ele de novo. Isso não vai fazer diferença. Rápido intervalo no F360. Daqui a pouco a gente volta. O Natal está
Galera, isso aí, Fluminense na final do Mundial de Clubes, né? Isso, na minha opinião, galera, isso daí é papo, negócio de média de idade. Na minha opinião, pode influenciar sim no final do jogo, caso o jogo for para uma prorrogação, né? Porque eu acho que pode pesar sim, porque o Fluminense vai precisar fazer substituições, caso o Fluminense vá na prorrogação nesse jogo contra o Manchester City. Eu acredito que o Manchester vai ter uma vantagem gigantesca, né? Eles estão no meio da temporada e já o Fluminense não. O Fluminense tá no final de temporada, então pesa muito mais. Muito mais, vai pesar mais para a equipe do Fluminense do que para o Manchester. Isso daí é sem dúvidas. Sem dúvidas nenhuma. Mas, né, em termos assim, de ter 7 jogadores com uma idade avançada, eu acho que. Eu acho que, assim, não vejo muitos problemas no início de jogo. Pro final do jogo, sim. Porque é bem nítido que o Fluminense faz substituições no final do jogo. Na semifinal foi assim, teve que fazer algumas substituições por problemas físicos. Tinha jogadores no final da partida que já estava sentindo. Então eu acredito que esse jogo contra o Manchester City vai ser um jogo de muito mais intensidade. Então vai ser um jogo mais difícil. Então eu acredito que a dificuldade de jogar vai ser maior, a dificuldade física também vai ser maior, que vai ser um jogo que vai exigir muito mais do Fluminense. Eu acredito que vai exigir o dobro. O Fluminense vai correr mais do que correu no último jogo. Então eu acredito que o Fluminense tem tudo para poder superar isso aí. É um jogo só. Então eu acredito que os jogadores vão esquecer qualquer tipo de problema físico e vão correr o que puder e o que não puder contra esse time do Manchester City. Isso daí vocês podem ter certeza que o time do Fluminense não vai se abater. O time do Fluminense vai correr, vai entregar, porque sabe que o torcedor tá na torcida. É um momento único, é um momento que você não sabe quando vai acontecer de novo. Ainda mais agora, o novo Mundial de Clubes, que vai ser com 32 clubes. Eu vou ser bem sincero, vai ser difícil a gente ver uma equipe brasileira numa final do Mundial de Clubes, porque vai ser difícil. Vai ser difícil o novo Mundial, que vai ter muitas equipes da Europa, então vai dificultar mais ainda. Mas é um momento único, então o torcedor tem que aproveitar, os jogadores também têm que aproveitar esse momento, porque ninguém sabe quando vai acontecer de novo, que é uma coisa muito difícil. Você tá entre os melhores do mundo, é difícil, não adianta o torcedor falar, mas não, é difícil. É difícil você todo ano chegar no Mundial de Clubes, não dá. Se você pegar no Brasil, tem muitas equipes aí qualificadas também, que pode ganhar Libertadores, entendeu? Não é só um time, aqui no Brasil são vários clubes que são favoritos ao título do Mundial de Clubes, então o Fluminense precisa aproveitar bastante esse momento. E se vencer, pô, mérito total do Fluminense. E se perder, galera, não tá nada perdido. O torcedor tem que aplaudir o time a si mesmo, porque o time jogou contra o Manchester City. Quem não queria jogar contra o Manchester City? Me diga. Então é isso aí. Jogão, eu acredito que vai ter um jogo bom. O Fluminense não vai entregar. Eu acredito que o Fernando Diniz deve adotar uma estratégia um pouco diferente contra o Manchester City. Ele sabe que não dá pra jogar da mesma forma, sair com aquele toque de bola da zaga, porque o Fluminense tem pecado um pouquinho nessa saída, né? Tem tido alguns erros e contra o Manchester City você não pode errar, meu amigo. Você errou uma saidinha de bola, é bola na rede, que o aproveitamento dos caras é alto. Então o Fluminense, acredito que não vai vacilar na parte defensiva. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês também, que é muito importante aqui para o nosso canal.